Cultura e Cidadania voltando, dessa vez da ACACIL, a Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, e estamos aqui, né, preservando não só o distanciamento, mas também você vai perceber isso, a gente, no momento que falar, a gente vai se dirigir a você até para evitar essa questão da contaminação. Então, a gente está, sim, mantendo os devidos cuidados. Estou hoje com o Urbano Silva, que foi até recentemente eleito, né, pela sociedade civil como presidente nesses 2 anos do Conselho Municipal de Política Cultural, mas essa não é a pauta de hoje, até porque no blog nós já passamos essa matéria, e a gente vai seguindo essa linha de destacar as obras literárias, né, a obra de cada artista. A gente já conversou um pouquinho sobre a obra de Zé de Estado e conversou com os meninos, e hoje a gente está trazendo, além de pesquisador, de professor, de historiador, de comentarista, né, de analista, a gente está focando no escritor Urbano Silva. Ele que é membro, né, acadêmico aqui da academia, mas também participa de outras entidades nesse sentido, não é isso, Urbano? Inicialmente eu gostaria de dizer, Paulo, a satisfação de poder atender o seu convite, né, para que a gente possa abordar 2 temas que são de fundamental importância para a evolução da sociedade, respectivamente a cultura, que ela gera naturalmente cidadania. E acompanhando, né, semanalmente, né, o seu blog e as suas entrevistas, a gente sempre aprende algo novo. E eu, como um professor, eu me denomino um singelo operário da educação. Eu gosto muito de repassar para as pessoas de que a gente precisa aprender mais para ensinar melhor. Então, a nossa satisfação é de atender o seu convite e dialogar, né, com os nossos amigos internautas nesses minutos que seguirão. Certo, então aproveita já de início, né, conta um pouquinho aí dessa sua trajetória literária. Eu sei que você teve primeiro um livro, não é isso? Sim, e em seguida vieram os cordéis. Na verdade, eu sempre vi a facilidade, a habilidade da escrita, melhor dizendo, como algo que é um presente sublime, né, do Criador para o ser humano. Nós, enquanto espécie, nós somos a espécie humana, né, animal, como denomina cientificamente, que tem múltiplas linguagens. Por exemplo, o gato só sabe miar, o cachorro só sabe latir. O ser humano sabe cantar, sabe escrever, o ser humano se comunica por gestos, né? O ser humano utiliza mímica, existe a linguagem das libras, e para mim uma das mais importantes, né, que diferencia, justamente é o que retira o homem das trevas e insere o homem no contexto da ciência universal, é exatamente a habilidade da escrita. Sempre gostei muito, né, de escrever, sempre gostei muito desde a minha infância, né, ia para a biblioteca, né, para ler aí os grandes personagens da cultura brasileira. Caruaru tem nomes grandiosos, né, como Álvaro Lins, como Aos Tragédios de Ataíde, como José Condé. Então, esse universo ele sempre fez parte da minha infância. E eu confesso que o trabalho que faço, né, na literatura é algo extremamente simples, é uma coisa singela, né, procuro fazer de uma forma que haja o alcance, principalmente popular. Eu acho que quando a gente chega no povão, chega na massa, a gente está construindo a base, né, ofertando a nossa contribuição para a construção de uma base social. E quando chega nesse ponto, Paulo, nós somos como eu costumo dizer, aqui em Caruaru a gente respira os ares da poesia. Então, desde de criança, né, que eu gostei muito, né, de assistir aqui na nossa feira repentistas, violeiros, emboladores, é uma habilidade extraordinária. E aí eu fui aprendendo, né, a fazer uma rima singela, uma aqui, outra ali, e tive a oportunidade de fazer uma publicação independente. Né, no ano de 2003, eu lancei um livro intitulado Poeta e Poesias, no qual eu reunia 44 temas, um dos mais diversos, como, por exemplo, biografias de personagens da cultura nordestina, como Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga, o Lampião, isso de uma forma compacta, obviamente, e tivemos um êxito no lançamento literário que fizemos. Conhecemos também as dificuldades, né, os caminhos que são um tanto espinhosos do mercado editorial, a diferença de você, enquanto um escritor independente, ou você ser acampado por uma editora. Tem toda uma diferenciação para que esse trabalho passe pela gráfica e chegue até o mercado consumidor. E mais recentemente eu tive a satisfação de resumir pesquisas que faço de campo. Já tive a oportunidade de percorrer em torno de 6.000 quilômetros em 9 estados do Brasil, pesquisando sobre Padre Cícero, Lampião e Luiz Gonzaga.
e conseguir compactar isso num cordel. Aí eu lhe pergunto, tem coisa mais caruaruense do que o cordel na nossa cultura? Não temos. Nós temos em Caruaru a segunda academia brasileira e o segundo museu do cordel. Então, o cordel dessa linguagem extremamente popular que eu ouvia enquanto menino frequentando a feira com os meus pais aqui na cidade, e aí eu ofertei para a sociedade a biografia de Luiz Gonzaga, o centenário do Baião e os personagens que estão na cultura nordestina. Nessa sequência, eu queria que você passasse agora por ordem, né? Você lançou os 3 de uma vez só? Foi, exatamente. Então não teve essa sequência. Então eu queria que nesse momento agora que a gente já está se aproximando da conclusão, né, desse bate-papo, o plantão sempre ele é um pouquinho mais rápido mesmo, só que você destacasse, no caso, cada um deles, né? Um pouco do resumo de cada cordel e já se prepare, né? Porque para encerrar a gente vai pedir que você encerre, né, ou com uma poesia ou então lendo para a gente uma estrofe, né, uma parte, um trecho deles. Na sequência, Paulo, nós temos em 2012, né, o Nordeste, o Brasil todo celebrou o centenário de Luiz Gonzaga, né, o nosso, como eu costumo dizer, o eterno rei do Baião. E numa das entrevistas de Luiz Gonzaga, no ano de 1982, que está gravada em disco, o entrevistador, né, Marcos Macena, ele pergunta ao seu Luiz, né, seu Luiz, daqui a 100 anos, 3 músicas com as quais o senhor gostaria de ser lembrado. Eu gosto muito dessa parte da entrevista e como eu tenho, né, não todos os discos obviamente, mas eu tenho musicalmente, já em formato digital, todas as músicas que o seu Luiz gravou, comerciais, jingles, etc., eu me debrucei com a proposta de fazer 2 versos com 10 títulos de músicas. E a coisa embalou, e eu não consegui fazer com 10, eu fiz com 60. Então, uma forma de homenagear Luiz Gonzaga pela grandeza do seu trabalho. Mas aí Luiz Gonzaga, né, tem 2 faces. Esse artista consagrado na música nacional e na cultura nordestina, mas também aquele homem que quando a gente vai lá no sertão, no Exu, você vê aquele homem sertanejo, aquele homem nordestino, né, que no palco era um astro, mas nunca esqueceu e nunca negou a sua face rural, sertaneja, nordestina, aquele homem que gostava de comer a buchada do bode, etc. Então, essa face da vida particular de Luiz Gonzaga que eu retrato... nesse aqui. Exatamente. O segundo, o Rei do Baião, é a história, né, os relacionamentos amorosos que ele teve, a relação com filhos, etc., estão nesse... o Rei do Baião, a história, né, a vida dele, do ponto de vista científico, e obviamente com um verniz sentimental, porque a cultura, a arte tem essa capacidade de nos emocionar. E o terceiro deles, Paulo, foi exatamente esse título, né, que nós denominamos a grandeza dos personagens da cultura nordestina. E quando a gente se propõe a falar sobre cultura nordestina, aí a gente tem Patricício Lampião, Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré. Não há como a gente não falar na cultura nordestina se não passarmos por Ariano Suassuna, né, pelo o Ricardo Brenan, o homem que trouxe para o Nordeste, para Recife, um castelo, né, uma obra, uma coleção de arte que hoje está entre as 5 mais importantes do mundo. Então a gente tem Vitalino, Ludogero, esse gigantismo da nossa cultura, eu relacionei aí os nossos personagens. Então qual é a proposta? É que não só a gente possa contemplar de uma forma com muita simplicidade a nossa cultura regional popular, mas também a utilização desse material em sala de aula, porque a gente não só apresenta os nossos personagens e as características da cultura nordestina, como também a gente oferta para a literatura, né, para que o professor de português possa estimular os seus alunos. Gente, vamos conhecer aqui o cordel? E como é que a gente faz? Qual a diferença de uma quadra para uma sextila? Então, né, um decassílabo, tudo isso a gente pode encontrar aqui. E aquele entendimento, Paulo, na seara da cultura, nós podemos, não temos como a gente separar cultura de educação. E a educação, ela toma um impulso gigantesco toda vez que ela é alimentada pela cultura, de preferência a nossa cultura regional. E só lembrando, né, dessas personalidades que ele já citou, tá o Álvaro Lins, a gente está nesse espaço dentro da academia, né, um espaço criado recentemente com toda a obra dele. E esses valores, né, que ele citou o nome das personalidades, mas eu estava dando uma olhadinha no cordel, que você inicia, inclusive, antes de chegar nas personalidades, mostrando os outros valores que é no campo mais artístico, cultural, ou seja, algo intangível, mas que a gente vive, contempla e sente e percebe. Então, eu vou deixar agora esse espaço para você se agradecer, para você mencionar a sua gratidão, expressar a sua gratidão e com o público, e também já escolher aí uma estrofe ou uma parte de um desses cordéis para encerrar essa entrevista, esse plantão de hoje,
fazendo essa leitura. E eu também já antecipo o meu agradecimento, né, pela oportunidade de mais uma vez estar com você. Para mim, eu me sinto sempre honrado, né, não só com sua amizade, mas também em poder tê-lo contribuindo no canal e no blog com tanto conhecimento, né, e com tanto aprendizado. Eu quero deixar registrada a nossa satisfação de atender o seu convite, a alegria de trazermos, né, para o público, através do alcance pelas redes sociais, né, do sucesso que é o seu blog, e a gente poder, né, dar a singela contribuição mostrando o quanto a nossa cultura popular ela pode sim e deve ser uma matéria-prima valiosa na educação. Né? Já em relação à questão da minha singela produção literária, por exemplo, sobre o valor que o Nordeste tem, eu tenho um dos versos que eu abro dizendo o seguinte: o meu Nordeste tem vida, forró, arte, shot e baião. E mais na frente, eu quero exatamente começar por esse ponto, e mais na frente eu digo o seguinte: o meu Nordeste tem Gonzaga, eterno rei do Baião, Virgulino foi história, vulgo nome Lampião, Padre Cícero foi um santo, ao povo trouxe encantos e ensinou religião. Antônio Conselheiro foi profeta visionário, Zumbi viveu no quilombo, grande mito se tornou, Vitalino foi o mestre que nas terras do Agreste vida no barro moldou. Sobre Luiz Gonzaga, né, eu abro, e coincidentemente hoje é 3 de março, hoje completa anos de a gravação de Asa Branca. A primeira versão de Asa Branca gravada por Luiz Gonzaga foi no dia 3 de março de 1947. Portanto, já vão 70 e tantos anos aí dessa música que é o hino do Nordeste. E sobre Luiz Gonzaga, 2 versinhos, eu digo o seguinte: vou decantar nosso rei, a majestade do Baião, pai do nosso forró, astro de uma constelação, que brilha e nos dá vida, garra, força e energia, da música e a dominação. Luiz Gonzaga nasceu dia 13 de dezembro, na cidade de Exu, Parque do Alto Sertão, berço tão decantado pelo rei reverenciado, cuidado com muita atenção. E aí nos versos finais, né, eu faço mais uma homenagem a ele, onde eu digo o seguinte: a arma era sua sanfona, a farda era seu gibão, a voz, talento de ouro grande era o seu coração, o orgulho de nossa gente, que chora de alegria, saudades que sente ao relembrar o nosso rei do Baião. Então, esse universo nordestino ele é grandioso, muito intenso, para caber só em 3 cordéis. É preciso que outros artistas, outros escritores, né, possam se disponham a explorar e apresentá-los no formato de cordel, de livros, e enfim, que isso chegue enquanto material, né, para utilização, enquanto material cultural para utilização pedagógica e para o desenvolvimento social da nossa gente. Muito bom. Só agradecer essa mente brilhante. Obrigado a você, Paulo. Que Deus nos ajude por dias melhores.